boa tarde aí. Conforme eu prometi aí ontem, a gente vai agora fazer a live dos fracassados competentes. Por que eu escolhi esse título? Por que eu coloquei esse nome para a gente poder estar agora aqui fazendo essa live? Porque eu conheço muitas pessoas boas que elas pecam muito em lançarem o seu trabalho para o mundo, em fazerem as coisas que elas mais querem acontecerem. Então elas ficam dentro de certas características que eu vou apresentar para vocês, elas se perdem e aí o melhor delas não aparece. E eu não aguento mais elas reclamando comigo. Então assim, é uma live que eu pensei assim, eu vou fazer esse vídeo, deixo gravado depois, e aí eu posso mostrar para cliente, posso mostrar para amigos. Eu tenho grandes amigos que assim, são pessoas super competentes, mas vivem no movimento do fracasso. Assim como eu coloquei aqui, fracassados competentes, o que eu quero dizer com fracassados competentes? Né? Essa palavra fica até meio que elas ficam antagônicas. Né? Um fracasso, envolve competência, mas são pessoas que elas, quando querem alcançar algo na vida delas, quando elas pensam assim, eu quero chegar num determinado ponto, vencer, me superar, elas não vão na direção do objetivo, elas não vão na direção do que vai resolver. Elas ficam dando volta. E o fato de elas darem volta, eu vou colocar aqui, eu vou escrever algumas características. Uma das primeiras características assim que todo fracassado competente possui, uma das primeiras características é que eles são críticos, ferrenhos. Eles possuem uma capacidade crítica muito forte. E isso faz com que esses fracassados competentes tenham uma visão de mundo muito privilegiada por conta dessas críticas. E aí olha o que acaba acontecendo. Essa crítica ferrenha, ela acaba gerando um sentimento nessa pessoa de que ela possui uma visão que a gente pode chamar uma visão, eu vou botar aqui, privilegiada da vida. É como se ela pudesse olhar para certas situações que acontecem ao redor dela, pensando assim, nossa, eu consigo enxergar isso de um jeito que ninguém consegue. Aquele profissional lá que está vencendo, que está conseguindo alcançar um resultado muito bom, se eu tivesse no lugar dele, eu seria muito melhor. Eu conseguiria gerar um resultado muito melhor. Só que o fracassado competente, por conta dele ter essa crítica e perceber minúcias do que o outro está fazendo, ele pensa que essa visão privilegiada dele, o fato dele conseguir enxergar o que ninguém vê, torna ele, e isso é muito interessante, torna ele um ser especial. Isso aqui, olha a confusão. Ele tem uma crítica muito forte, ele consegue ter uma visão privilegiada por conta dessa crítica, ele tem uma percepção muito boa, ele não é uma pessoa que tem uma percepção ruim com relação aos trabalhos do outro externos. Aí ele se sente especial por conta disso. O fato dele se sentir especial por conta disso, olha aonde isso vai parar. Ele começa a ficar num movimento de ampliar. É como se ele começasse a querer aperfeiçoar cada vez mais essa visão privilegiada. Então isso aqui, quanto mais especial ele fica, quanto mais especial ele se sente, mais ele aumenta a capacidade crítica dele. É quase um movimento de looping. E isso aqui tem um combustível que funciona por trás, que é como se fosse a gasolina ou o whey protein, sei lá, dessa pessoa, que o que ela faz é o seguinte, ela tem um modus operandi que é cruel com ela, que é essa palavra daqui, Ela costuma ser uma pessoa estudiosa. Só que esse estudo aqui que ela executa, ela permeia todo o processo. E quanto mais ela estuda, mais ela desenvolve o sentimento de insegurança. Essa insegurança que ela vai tendo, que ela vai lançando cada vez mais, que ela vai desenvolvendo, isso aqui gera nela um movimento do que? Eu estou me sentindo inseguro, então ainda não chegou a hora de eu fazer o quê? Deixa eu ver se vai pegar aqui, se escreveu aqui no canto. Acho que aqui não pega não. Vai chegar a hora dela se lançar. Quando vai chegar o momento de eu me lançar? De eu mostrar para o mundo o meu trabalho, de eu fazer com que as pessoas me conheçam. Eu atendi durante muito tempo um cara que ele era um excelente fotógrafo, só que ele não se lançava. Então basicamente ele criticava o trabalho dos outros.
que tal pessoa não é boa, aquele ali não consegue o ângulo certo, não consegue fazer detalhes lá que ele conseguiria. E ele me mostrava as fotos dele, e as fotos dele eram lindas. Só que ele não se lançava. Por que ele não se lançava? Porque na cabeça dele ele estava pensando o quê? Poxa, eu vou me lançar? Eu vou ser um alvo de críticas. Eu vou ser um alvo de ataques. Os outros vão olhar para mim e vão fazer comigo o que eu faço com eles. E aí começa, né, nesse ponto, o primeiro pulo do gato para a gente pensar em dar uma virada em quem tem esse perfil. De estar sempre, de sentir que tem uma competência muito grande, mas tem a percepção de que está sempre fracassando. Qual é o primeiro ponto de virada que você tem que perceber? Você tem que lembrar que tudo isso aqui está acontecendo dentro de um sistema psicológico chamado projeção. O que é a projeção? Quando você vai no cinema assistir um filme, tem um projetor ligado que projeta a imagem na tela. O que você está vendo na tela está saindo de uma máquina. Tudo aquilo que é projetado é uma imagem que sai dentro dela. O projetor, a pessoa que tem esse mecanismo de neurose, ele faz o quê? Ele olha para o mundo projetando o que está dentro dele. Então ele se critica tanto e aquilo por não caber dentro dele mais, por não encaixar mais dentro dele, ele começa a transbordar para fora. É como se a dor fosse tão grande que ele não consegue mais ficar com aquilo só para ele. Então ele começa a transbordar. Ele começa a colocar aquela emoção toda para fora, para fora, para fora, e ele vira uma arma crítica. Por isso eu coloquei aqui que tudo começa a ser despertado aqui nessa crítica ferrenha, que faz ele ter uma visão privilegiada, ele estuda pra caramba, isso deixa ele mais inseguro, então o que ele faz? Ele fica isolado no mundo dele, na bolha dele. É muito comum pessoas muito competentes e que vivem fracassando terem uma gama de conhecimento muito grande, delas serem pessoas que possuem conhecimentos assim absurdos. E aí o que acaba acontecendo? Como é que eu faço para poder essas pessoas conseguirem ir saindo disso, né? desse movimento, dessa crítica absurda que eles entram? Primeira coisa é ela começar a olhar para isso que ela causa no outro. Ela perceber esse movimento de crítica em excesso e perceber que o que ela está julgando no outro, aquilo é dela. O Freud tem o Freud, o pai da psicanálise, o criador, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro do que Paulo. A pessoa que é um fracassado competente, ela está sempre tecendo análises sobre todo mundo, mas no fundo ela não consegue enxergar o potencial dela. E quando ela está quase vendo o potencial dela, o que ela faz? Ela ativa de novo esse modo estudioso. Estuda mais, falta coisa, falta informação. Então ela não consegue se lançar. Ela não consegue chegar no mundo e avançar nessa direção. Executar coisas que possam fazer ela avançar. E aí tem um outro detalhe aqui, que eu falei da projeção, que é um dos primeiros passos para a pessoa perceber o que ela faz. E isso é uma coisa muito bacana, né? De você ver. Um exemplo de projeção, por exemplo, é muito comum. Uma vez eu estava na academia, eu estava fazendo esteira, e tinha do meu lado uma mulher que ela estava bem acima do peso, bem acima do peso mesmo. E ela estava na esteira, lá caminhando, com falta de ar, tudo. E dava para ver que ela estava fazendo um esforço enorme para estar na esteira. E daqui a pouco entrou uma mulher na academia, linda, linda. Na hora que a mulher entrou na academia, essa mulher que estava malhando na esteira, ela virou na hora para outra que estava chegando, virou para mim e comentou assim, nossa lá, mais uma, essas pessoas que têm esse corpo aí não devem fazer nada o dia inteiro da vida, deve ter um cara que banca elas. Aí eu pensei, porra, ela nem conhece a mulher para detonar a mulher assim. Mas o que fez ela fazer isso? A projeção. Por que ela está atacando a outra? Porque ela já se ataca por ter aquele corpo. Então, talvez na cabeça dela o que ela estivesse buscando era o quê? Poxa, como eu queria ter o corpo igual ao seu, mas eu não consigo, então deixa eu detonar você. Porque se eu detonar você, você sai do meu campo de visão, você sai da minha vida, você não existe mais e eu posso continuar gorda, sem precisar emagrecer, sem precisar fazer nada. Então, assim, esse mecanismo ele é muito cruel quando a pessoa não se dá conta dele. Tá? Então, esse é um ponto aí que a gente está pegando. Um outro ponto que é essencial, se você quer sair, se você está nessa posição de você ser uma pessoa competente e você vive fracassando na tua vida, uma das coisas que você precisa urgente para ontem desenvolver é uma das coisas mais bonitas que eu aprendi, que eu já fui um fracassado competente no nível ninja. Então, assim, uma das coisas que eu acabei aprendendo é a desenvolver isso aqui, ó.
que eu chamo do aplauso consciente. O que seria o aplauso consciente? Eu coloquei aqui, mas não tem nada a ver com tudo aqui não. Porque o que é o aplauso consciente? O aplauso consciente é quando eu escolho literalmente bater palma para o que eu estou vendo de positivo naquela pessoa. Quando eu escolho bater palma para o que eu estou vendo de positivo na outra pessoa, eu estou batendo palmas para mim também. Lembra da projeção? Tipo, jogar para fora? É como se, por exemplo, eu e a gorda que estava na esteira, a gente está lá na esteira caminhando, de repente entra essa mulher bonita e a mulher do meu lado, que estava gorda, virasse e falasse assim: poxa, que legal, né? Como ela deve se dedicar para ter um corpo daqueles. Ela deve ter disciplina, deve ter tudo isso. E aí eu ia falar pra ela: é verdade, né? Olha o corpo da gente, como é que não tá legal. A gente também tinha que estar tendo essa disciplina para poder chegar lá. E aí a gente ia montar uma estratégia. Ou seja, eu aplaudi o outro conscientemente. No momento em que eu aplaudo o outro conscientemente, o que a minha mente começa a entender? E João, você aplaudiu o outro de um jeito bacana. Eu começo a achar que o mundo vai olhar para mim também com aplausos, com uma visão de aplauso. Então começa a ficar mais leve eu me lançar no mundo. Eu já não vou ficar mais tão pesado, porque eu vou ter a sensação literalmente de que dá para eu avançar. Então assim, qual é a maior dor do pessoal que não que vive estudando demais, aumenta a insegurança, não aplaude ninguém, critica o tempo inteiro? Eles entram num looping que é isso aqui, ó. Procurando outra caneta, mas vou escrever com essa daqui. Eles entram num looping que é o seguinte aqui, ó. Tudo isso aqui, tudo isso que vai acontecendo aqui, essa palavra aqui permeia, ó, que é a inveja. Se você pegar a palavra inveja, se você destrinchar ela, você vai perceber, se você quebrar ela aqui ao meio, você vai perceber que é inveja, é não veja. Ou seja, é o que você não vê. Não vê em quem? Em você. Aquilo que você não enxerga em você, você passa a procurar no outro. E no momento em que você passa a procurar aquilo no outro, você começa a abandonar você. A gente esquece que a vida ela é finita. A gente esquece que a vida acaba. E o festival de projeções que você coloca no outro, o festival às vezes de críticas que você dispara para as outras pessoas, a vida vai passando, até que chega uma hora que ela acaba. No momento em que ela acaba, um dos maiores arrependimentos que as pessoas falam no seu leito de morte, isso foi pesquisado, tem uma enfermeira que ela fez uma pesquisa sobre isso, e ela chegou à conclusão que dos maiores arrependimentos é o quê? Eu deveria ter ligado menos para o que o outro pensava. Porque no momento que eu ligo menos para o que o outro pensava, meus talentos eclodem, meus talentos vêm à superfície e eles passam a acontecer. Então, qual talento que você tem que outras pessoas podem estar usufruindo dele? Às vezes você é um grande amigo e você usa esse talento dando conselho, mas você talvez tenha um talento para ser um grande psicólogo. Às vezes você é um grande estrategista e você usa esse talento para ajudar os outros de graça. Por que você não transforma isso numa profissão? Porque você não faz uma faculdade com relação a isso? Quando eu estou atendendo adolescentes, uma das primeiras coisas que eu começo a ver é quais são os talentos que eles possuem. Porque muitos não foram estimulados pelos seus pais a usarem os talentos deles. Então eles não olham para os talentos deles como se fossem algo que é deles. Eles entendem que aquilo ali eles usam como se fosse uma característica qualquer. E aí eles não tiram benefícios daquilo. Quando eles foram estimulados desde cedo pelos pais, eles conseguem gerar essa força. Tá? Então assim, o que a gente precisa fazer para conseguir decolar, para sair dessa posição do fracassado competente? Isso aqui, ó. Esse é o primeiro ponto. Aplauso consciente. Não é sair aplaudindo que nem um maluco todo mundo, igual aqueles micos de circo que ficam batendo palma para qualquer atração que aparece no circo. Não. Você vai bater palma para o que você olhar e ver que é bom. E pensar assim: caramba, eu assisti agora um show. E eu sou cantor e assisti um show de outro cantor que eu tenho inveja daquele cantor porque ele tem muito mais sucesso que eu. Eu vou virar e vou bater palma para aquele cantor. Porque eu estou falando com o cantor em mim quando eu bato palma para o outro. E no momento em que eu faço esse espelhamento, o que acontece? O que eu vejo no outro está em mim. Sempre nos meus treinamentos eu faço um exercício que eu gosto muito. Eu sempre coloco as pessoas em algum momento de frente umas para as outras e eu peço para elas falarem assim, olhando para a outra: eu me vejo e agora eu vejo você. Essa frase ela é simples, mas ela é muito poderosa. Porque quando eu vejo o melhor em mim, eu olho para você e vejo o melhor em você. E aí eu posso aplaudir. Só que se eu estou com uma visão distorcida de mim,
se a minha visão com relação a quem o João está distorcida, o que eu vou acabar fazendo? Eu não vou conseguir ver o que há de belo em você. A beleza que você possui não vai acontecer. Se você for passear num jardim e olhar para várias flores que sejam da mesma cor, vários girassóis, por exemplo, se você olhar eles de perto, você vai perceber que cada girassol tem a sua beleza, cada um é belo do seu jeito, porque cada um tem a sua originalidade. Então, assim, na hora que a gente olha para tudo isso daqui, o fracassado competente é alguém que perdeu esse olhar. Então ele olha para dentro dele com muita raiva, com muito rancor. E esse rancor é disparado em críticas, esse rancor é disparado muitas vezes quando ele olha para certas situações e fica ali detonando o outro e não consegue se posicionar de um jeito em que ele possa alavancar a vida dele, ele possa fazer isso aqui, ó, se lançar que nem um foguete mesmo, sabe? Se jogar na vida e poder experimentar o que é melhor dele, tá? Por isso que a gente tem que olhar para a inveja. Isso é um ponto. E uma outra coisa também que eu anotei aqui para colocar sobre isso, que seriam as outras características para ele sair disso, dessa situação, primeiro, eu coloquei aqui que são pessoas estudiosas. Normalmente o fracassado competente ele é bem estudioso. Só que qual é o problema dele? O estudo é sem foco. Tudo é interessante, tudo é muito bom, tudo faz sentido. E realmente a gente começa a agregar informações quando a gente estuda muito. O problema é você ficar agregando tanta informação que chegar uma hora que você vai ficar inseguro, porque a mente não dá conta de lembrar tudo. Então você tem que arrumar um jeito de pegar essas informações e tornar elas um laser, que é um feixe de luz concentrado. Você tem que juntar tudo aquilo e transformar em algo. E isso vai fazer com que você comece a eliminar esse troço aqui. Com que você comece a deixar de ser um fracassado, com que você comece a ir para a competência. Você vai começar a aplaudir você. E você vai perceber o quanto que quando você começa a se aplaudir, isso aqui, ó, a inveja começa a diminuir, ela começa a sumir. E aí você vai começar a olhar para o outro que está lá se desdobrando e está fazendo um trabalho mais ou menos. Você vai olhar para ele e vai pensar assim, caramba, eu vou bater palma para esse cara, porque eu sei o quanto está sendo difícil fazer isso. Então o teu poder crítico vai diminuir. E aí quando você olhar para o lado, você vai perceber outras pessoas que realizam, que fazem acontecer e que estão junto com você seguindo. E aí você vai começar a se destacar. E vai acontecer uma coisa muito interessante. Você vai perceber que à medida que você for se destacando, você vai começar a ir tomando martelada. Você vai tomar martelada, você vai tomar críticas, e aí você vai olhar para aquela pessoa que está te criticando e pensar assim, fica aí me criticando, não tem problema, porque eu já tive na tua posição. Eu já fui a pessoa que ficou detonando quem estava crescendo, porque eu não consegui olhar para a minha força e conseguir me fazer alavancar, então eu ficava detonando o cara que estava acima de mim. Por quê? Porque se esse cara que está acima de mim cai, eu fico acomodado e eu fico bem. Então eu me acalmo. Então assim, essa é uma estratégia que a pessoa que está buscando conseguir sair disso, ela fica fazendo, ela fica criticando e não sai nunca do lugar. E para fechar aqui a nossa live, para não ficar muito extensa, tem uma última característica também que o fracassado competente tem, que é o seguinte: todos os fracassados competentes têm a questão do imediatismo presente. Tudo tem que ser feito para ontem. Eles se sentem grandes planejadores, mas não são. Eles deduzem que eles têm um grau de planejamento avançado, mas eles não têm. Sim, que tudo fica na cabeça. Eles estão sempre aguardando um amanhã que nunca chega. Porque o planejamento são planejamentos péssimos, são planejamentos horríveis que não vão dar certo. Que eles não vão dar certo. Porque a estratégia eficaz ela é mais simples. Ela não é tão complexa, ela não é tão elaborada, ela não é tão de cabeça para baixo assim. Então, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, se você tem uma meta, pega os teus melhores talentos, junta eles, entra num movimento novo de começar a aplaudir conscientemente as pessoas que você admira, as pessoas que você está buscando seguir, que você está buscando se tornar minimamente parecido com elas, para poder você ir evoluindo e alavancando cada vez mais. Não perde a tua força por conta de ficar olhando para o mundo e pensando, amanhã vai chegar meu dia. Não vai. Entendeu? Teu dia nunca vai chegar. O fracassado competente, ele vive num looping. Ele vive num looping. Todos os fracassados competentes que eu conheço, eles avançaram num período de 5 anos, o que outras pessoas que estão usando mais, avançaram às vezes no período de 1 mês.
porque tudo vai demorando muito para acontecer. Então o que eu quero falar agora no final é, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, avança e vai na direção dele. Eu torço muito para que ao longo do caminho você possa cometer vários erros e crescer com eles. O Nelson Mandela, ele tem uma frase que eu gosto muito, eu uso demais ela, para mim, por já ter ficado muito aqui, ainda me encontrar aqui em alguns momentos, a frase que eu mais uso dele para mim é que ele diz que a gente nunca erra, a gente sempre ganha ou aprende. Ou seja, a gente está sempre ganhando, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre avançando. Tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês, obrigado aí a todo mundo que estava aqui, e a gente se vê aí na próxima live. E quem quiser ter mais conteúdos assim como esses, e quiser estar podendo se desenvolver mais, existe um clube que eu criei, que ele está no endereço Avançar, www.avançar, eu acho que não vai dar para escrever aqui, mas ele está no link avançar.club, clube com B mudo, tá? Isso aqui é um clube que eu criei, que sempre fez parte de um sonho que eu já vinha tendo, de querer montar um espaço para poder ajudar pessoas, só que num valor muito mais reduzido. Você entrando lá, você vai conseguir ver, tem todas as informações, onde lá eu faço uma live mais extensa, com exercícios, o que acontece uma vez por mês. Tá bom? Gente, foi um prazer ver. O link tá lá eu vou colocar o link na minha bio. Tá bom? Gente, até a próxima live.